Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Podem tomar o teu assento. O tema nessa noite é Lares que transformam o mundo. Eu já quero declarar, fecha seus olhos, põe a mão no do seu coração. Eu já quero declarar que no nome de Jesus, o seu lar é uma casa onde o mundo será transformado. O seu lar é uma casa onde o mundo será transformado. Abra a palavra comigo lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora você vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viação do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, a tua palavra foi lida, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que é necessário que o pregador se esconda, e o Senhor possa nos usar poderosamente, Senhor, para que a tua palavra possa penetrar em nossos corações. A todos aqueles que estão aqui nessa noite, a todos aqueles que vão nos ouvir, que estão nos assistindo ou vão nos assistir. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de fazer a obra. A igreja é tua, as ovelhas são suas, Senhor. Faça aquilo assim que o Senhor deseja e aquilo que nós nos dermos liberdade para que o Senhor possa fazer. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Desde o início da formação, Deus escolheu habitar entre as pessoas. Não apenas em habitar em templos, Deus escolheu para habitar em lares. Eu quero declarar, o seu lar é uma habitação de Deus. A sua casa, onde as pessoas começarem a entrar, vão sentir algo diferente, porque ali dentro é uma habitação de Deus. A história da redenção foi construída dentro das casas, dentro de tendas, dentro de mesas comuns. Foi construída a história da criação. Hoje nós vamos ver sobre 6 casas, sobre 6 lares, onde Deus transformou o mundo, onde Deus transformou o ordinário em eterno. Ei, o seu lar é uma transformação eterna. O primeiro lar que eu quero falar com você nessa noite é no Éden. No versículo que nós lemos, o Éden onde tudo começou. Foi no Éden. O primeiro lar da humanidade foi criada pelas próprias mãos de Deus. Deus criou o Éden pelas suas próprias mãos. E no Éden o lar era a presença e a comunhão de Deus entre o homem e a mulher. Eles viam Deus face a face com o Criador. Quando nós lemos que todo na virada do dia, Deus ia visitar Adão e Eva, Deus ia conversar com Adão e Eva. Ei, todos os dias, Deus quer visitar sua casa. Todos os dias, Deus quer te visitar, Deus quer falar com você no particular. Todos os dias. Mas quando o pecado rompeu a comunhão, o coração de Deus não desistiu do lar. Você consegue entender isso? O coração de Deus não vai desistir da sua casa. A sua casa só precisa de uma pessoa posicionada para que possa acontecer transformação. Que esta noite eu e você vamos dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero me posicionar para que a minha casa se transforme ou venha mudar o mundo. Deus quer apenas um posicionado em cada lar. Então Deus não desistiu do lar. Deus não desistiu da casa. Começou ali o plano de restauração. A casa que havia perdida no Éden. É o início de todo lar que reflete o reino de Deus. O lugar de vida, de ordem e de presença divina. No versículo de Apocalipse,
capítulo 21, versículo de número 3 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Você é morada de Deus. Você consegue entender isso? Você é morada de Deus. A segunda casa, a segunda que Deus fez mudança no mundo foi a tenda de Abraão, onde Deus prometeu para Abraão uma nação. Para que você possa ler na sua casa, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Gênesis 18, do versículo 1 ao 10, e Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10. Nós não vamos ler para ganhar tempo e para que você possa frisar aquilo que o Espírito de Deus vai falar no teu coração. Abraão, se você conhecer a história de Abraão, se você procurar estudar sobre Abraão, Abraão viveu em tendas. Abraão viveu peregrinando sobre a face da terra. Mas Abraão, ele viveu em tendas e peregrinando. Uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava acolá, mas uma coisa ele viveu: habitado dentro da promessa que Deus já havia feito com ele. Não permita que nada nessa terra roube a promessa que Deus fez para contigo. Não permita. No nome de Jesus, só você pode roubar, fazer não acontecer a promessa que Deus tem para contigo. Deus transformou a sua tenda, a tenda de Abraão, em altar. O que eu aprendo aqui? Um lar simples, que se tornou o berço de uma aliança eterna. Foi debaixo do teto de Abraão que o Senhor reafirmou as promessas do Filho. Foi debaixo da tenda de Abraão que Deus fez a promessa da sua descendência, que abençoaria todas as nações. Você conhece, Abraão não poderia ter filho, Sara não poderia ter filho, mas numa idade já avançada, Deus cumpriu a promessa como ele havia prometido para Abraão. Ei, Deus é um Deus que cumpre promessa. A promessa estabelecida sobre a sua vida vai se tornar real no mundo físico, no nome de Jesus. Sabe que a tenda até nos ensina que o lar não precisa ser fixo, mas precisa ser sagrado. E basta estar aberto para a visitação de Deus. Eu quero dizer para você hoje, você é uma pessoa hoje, você está aqui, daqui a pouco você vai estar na tua casa, daqui a pouco você vai estar no trabalho, e a minha pergunta que eu faço para você: você é uma pessoa móvel com a visitação de Deus? Você é uma pessoa móvel onde Deus habita? Aonde você está, Deus está indo junto contigo? Pois nós somos a moradia do Espírito Santo. Entenda, até nos ensina que lar não precisa ser fixo. Precisa ser sagrado e basta estar aberto para a visitação de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 9, diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra estrangeiro, morando em tendas. Não importa o lugar onde você está, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. O segundo tópico que eu aprendo aqui, a terceira casa que Deus visitou, foi a casa de Raabe. Casa de Raabe, onde Deus preservou uma linhagem. Lá em Josué, capítulo 2, versículo 1, 21, você conhece a história de Raabe. Enquanto Jacó desabava, enquanto Jacó ia, tudo caía por terra, tudo era destruído em Jericó. Tudo era destruído em Jericó. Tudo ia cair por terra abaixo em Jericó. Mas uma casa, uma única casa, permaneceu de pé. A minha pergunta que eu te falo e você responde para você mesmo: quando está desabando tudo na sua vida? Nós vivemos momentos que parece que tudo desaba, né? Notícias que nós não queríamos receber, ou algo, o diagnóstico que nós não queríamos receber, ou o desemprego bate a porta. Como você tem se comportado quando tudo desaba na sua vida? Em Jericó estava tudo desabando. Em Jericó estava tudo sendo destruído. Mas lá tinha uma casa que mudou o mundo. Lá tinha uma casa, mudou tanto o mundo, que Raabe entrou para a genealogia de Jesus. Enquanto Jericó desabava, uma casa se mantinha de pé. Um lar de uma mulher marcada pela graça de Deus. Põe a mão no seu coração. Diz assim: eu sou marcado pela graça de Deus.
Põe isso no teu coração. Você é marcado pela graça de Deus, mas não é de graça. Há um preço a ser pago para nós receber esse favor imerecido do Senhor. Raabe, ela acolheu os espias pela fé. Pela fé, ela acolheu os espias. Pela fé, ela amarrou um cordão de escarlate na janela. Ela amarrou, os espias deu orientação para amarrar um cordão de escarlate, para quando nós viemos destruir aqui, a sua casa não seria atingida. Pela fé. Ela não conhecia quem estava os espias, mas ela conhecia o Deus dos espias. Sabe o que eu quero dizer? A sua casa só vai mudar o mundo quando as pessoas do mundo conhecer o Deus que você serve. Glória a Deus. Quando o mundo conhecer o Deus que você serve, quando as pessoas à sua volta conhecer o Deus que você serve, a sua casa vai mudar o mundo. Eu quero dizer, você vai mudar o mundo. Mas como você vai mudar o mundo se você duvida do próprio Deus? Como você vai mudar o mundo se às vezes você não tem tempo para esse próprio Deus? Como você vai mudar o mundo se talvez você ainda não é nem batizado e nem se oferece, nem sequer se batizar, descer as águas, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador? Acho que do jeito que você quer está bom. Não. Querer mudar o mundo é aceitar as orientações que a palavra de Deus nos ensina. Então a ordem do Senhor para nossa noite é: eu quero usar a sua vida para mudar o mundo. Mas você está disposto? Não só a sua vida, mas a sua casa. Eu quero declarar, a sua casa precisa ser um pedacinho do céu. A sua casa, quando você chegar cansado do trabalho, fadigado, você entrar no lar e falar: é aqui que eu me sinto muito bem. Que nem nós cantamos aqui: é aqui que eu me sinto muito bem. Não é apenas na igreja se sentir bem. A sua casa precisa ser o lugar onde você se sente muito bem. O seu lar é o lugar onde você precisa se sentir muito bem. O Jericó estava sendo destruída, mas Raabe se sentia muito bem em meio à destruição. Isso é muito forte. Em meio à destruição, Raabe se sentia muito bem. Por quê? Ela entregou o coração para o Deus Todo-Poderoso. Nós não nos sentimos muito bem diante das lutas, porque ainda o nosso coração não está entregue totalmente ao Senhor. Às vezes a dúvida toma conta, o medo toma conta, as incertezas toma conta, as estações toma conta, mas não deixamos Deus tomar conta dos nossos corações, das nossas decisões. Então, o símbolo daquela janela, o símbolo daquele cordão escarlate vermelho, simboliza a redenção que alcança os improváveis. Ei, sabe por que Deus escolheu você? Porque você é improvável do Senhor. Você é uma pessoa improvável do Senhor. Então a casa de Raabe se tornou um abrigo e o seu nome entrou na genealogia de Jesus. Sabe o que eu aprendo com a casa de Raabe para as nossas vidas hoje? Raabe mostra que Deus transforma lares de ruína em lugares de promessas. Deus transforma lares de ruínas em lugares de promessas. Um dia, a minha casa estava em ruína. Estava tudo desmoronando. Mas, através da nossa intercessora, da pastora que entrou na briga, não deixou a casa desmoronar. E se tornou um lugar que parecia que tudo ia chegar ao fim. Parece que uma família ia cada um para um canto. Parece que o marido ia para um canto, a esposa ia para um canto, parece que não ia ter mais um laço do casamento. Ia ser tudo destruído. Mas ela confiou no Deus que fez a promessa. Ela não deu ouvido aos homens. Ela acreditou, mesmo contra a vontade dela, ela brigou, porque ela acreditava no Deus da promessa. Ei, Deus só precisa de um para mudar a tua casa. A tua casa vai mudar o mundo. Então o que eu aprendo com Raabe? Raabe nos mostra que Deus transforma lares de ruína em lugares de promessa. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher que dormia com vários homens. Não era uma mulher feliz. Não tem como ser feliz. Um homem só, para se transformar uma mulher feliz, precisa ter Jesus no centro, né, minha linda? Agora imagina vários homens. Não tem como. Então Raabe não era uma mulher feliz. Mas Raabe, ela agarrou a oportunidade quando apareceu na sua porta da sua casa. Ei, pare de deixar as oportunidades de Deus passarem entre suas mãos. Agarre firme. Deixe ele entrar no seu coração. Deixe ele realmente fazer morada. Não de boca para fora, mas com verdade no coração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, 31.
pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos. Pela fé. Tudo foi destruído em Jericó, mas Raabe e sua família foram ilícitos. Eu quero declarar, no nome de Jesus, põe a mão sobre a tua cabeça. Quero declarar como é quarta-feira profética. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família. Você e sua casa não vão perecer. Eu e minha casa não vai perecer. Eu creio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu vou me posicionar. Tudo é um posicionamento, irmãos. Tudo é. Raabe estava tudo se perecendo. Raabe era uma prostituta. Raabe não tinha valor nenhum diante dos homens, não. Mas uma atitude diante de Deus. Ela se transformou na mulher mais valiosa daquela época, onde ela faz parte da genealogia de Jesus. Entenda isso. Uma atitude sua toca o coração de Deus. Uma atitude sua faz o céu se curvar, se fala assim, se cumprir a promessa sobre a tua vida. Uma atitude sua. Uma atitude. Toma atitude nessa noite. Qual é a atitude que você precisa tomar para que o céu possa se mover na sua vida? Qual é a atitude que você precisa largar para que o céu precise movimentar sobre a sua vida? Qual é a atitude? Ei, no nome de Jesus eu quero declarar, a sua casa vai transformar o mundo. Em nome de Jesus, a sua casa, o mundo será transformado, mas através da unção que você carrega dentro de você, através do convite de você falar: Jesus, mora dentro de mim, para que a minha casa seja o seu habitat. Quarta casa, né, que nós aprendemos aqui. O lar de Maria. O lar de Maria, onde o Salvador nasceu. Maria, em Lucas capítulo 1, 26, está no Evangelho de Lucas 1, 26 e 38, e 2 ao 7, e João 1 ao 14. Nós vamos não ganhar para ganhar tempo, mas você conhece a história. O anjo aparece, visita Maria. Imagina só um anjo aparecendo lá, visitando Maria. Num lar simples de Nazaré, o céu se inclinou à terra. Num coração que disse sim. Eis aqui, Senhor, a tua serva. Estava noiva, estava para se casar. Não teve relação com o namorado, com o marido. E ela diz: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu aceito engravidar de ti, para que o Criador, para que o Salvador venha à terra. Essa atitude linda, maravilhosa, fez o céu se inclinar para ela. Qual é a atitude que você precisa fazer para que o céu se inclina para você? Mas entenda, por favor, o céu vai inclinar para você, não para você ficar com o nariz empinado, não. É para que você entender que o céu quer se inclinar para você, para que através desse inclinamento, o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, através da tua casa, através da tua família. Em nome de Jesus, quantos lares cristãos estão envergonhando o nome do Senhor? Quantos casais? Quantos cristãos estão envergonhando o nome do Senhor? Por causa de um sim, por falta de um sim, por falta de uma renúncia, por falta de uma obediência. Num lar simples de Nazaré, o céu se inclinou à terra. Maria, ela colheu a palavra, e o verbo se fez carne, e se habitou entre nós. Uma casa onde um anjo anunciou, tornou-se o ventre da esperança, o lugar onde o Eterno entrou no templo. Deus escolheu um lar comum de Maria, uma mulher simples, não tinha dinheiro, não tinha riquezas, tanto é que se você acompanhar, Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha dinheiro, precisou sair correndo. Deus escolheu um lar comum para revelar o extraordinário, lembrando-nos que o divino ama se esconder na simplicidade do cotidiano. Ei, Deus é simples. Você quer tocar o coração de Deus? Seja simples, seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto diante dele. Fale para Deus: eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar com aquilo, me ajuda. Ele vai te ajudar. Deus, eu me irrito fácil, me ajuda a ser mais calma. Ele vai te ajudar.
Mas seja sincero. Diz para ele quem é você. Mesmo ele sabendo quem nós somos, mas ele quer ouvir sinceridade de nós. Foi que Maria disse para Deus, eu estou aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Quase perdeu o casamento. Quase viveu uma vida humilhada assim, quase. Mas quando é promessa de Deus, o inimigo não toca. Quando é promessa de Deus, vem diante das lutas, vem diante das pessoas duvidando. O seu marido duvidou, o seu noivo duvidou. Ei, não importa quem duvide de você. O importante é que se você crê na promessa que Deus te fez. Não importa como está o seu momento hoje, talvez o seu momento hoje, ou o momento da sua família hoje, possa fazer você querer duvidar. Mas não duvide. Não duvide dos atos proféticos que você fez lá atrás. Não duvide das declarações proféticas que você fez lá atrás. Você não fez diante de homens, você fez diante de Deus. Lembra ele, ao Senhor. Nós precisamos lembrar. Senhor, você lembra? Quando eu fiz aquele ato profético, o Senhor lembra quando eu falei para ti isso? Lembra? Se contente com o que você fez para ele diante dele, não com o momento hoje. A sua família vai mudar o mundo. Eu quero declarar no nome de Jesus, a sua família vai mudar o mundo. A sua família será testemunho que vão fazer muitas pessoas convirem para Cristo. Mas volta a lembrar quem foi você e quem é você diante do Senhor. Deus escolheu um lar comum para revelar o extraordinário. Lembrando-nos que o divino ama se esconder na simplicidade e no cotidiano. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38, diz aqui: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpre em mim, segundo a sua palavra. Quantos de nós dissemos, eis-me aqui, Senhor? Quantos de nós? Mas quantos de nós esqueceu desse eis-me aqui, né? Nunca temos tempo para o Senhor. Nunca temos tempo, às vezes, nem para vir no culto. Às vezes o cansado vence o estar no culto. Temos tão pouco tempo, às vezes, de estar no culto, e no momento de estar no culto, às vezes somos vencidos pelo cansaço. E quando nós dissemos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim, segundo a tua palavra. Segundo a tua vontade. Ei, a sua casa vai mudar o mundo. Quinta casa. Não quero ser cansativo. Quinta casa. A casa de Lídia. Que algo lindo aconteceu com Lídia. Lídia foi uma mulher que se converteu ao cristianismo. Sabe o que ela fez? Ela abriu a sua casa para começar a sua igreja. Ela fez o que nós estamos fazendo aqui, ó, culto na casa. E lá surgiu uma grande igreja. Lídia, uma mulher temente a Deus, trabalhadora, abriu a porta da sua casa. E ali, a igreja em Filipos, nasceu. Uma igreja que nasceu de uma casa. Olha a importância de ter culto ao lar. Olha a importância de ter grupo de convívio. Olha a importância de reunir na casa. Quando você está reunindo na casa, você está abrindo espaço para alguém que possa ser salvo. Ei, a igreja de Filipos nasceu através de uma irmã que abriu a sua casa para pregar o evangelho. E quantos de nós não queremos mais abrir a nossa casa para uma cela, para um grupo de convívio, para um culto ao lar, para um culto da mulher, para um culto de homens? Quantos de nós? O lar, a casa de Lídia, se tornou um ponto de partida missionário, um espaço de comunhão, de ensino e de serviço. Ei, Lídia era mulher trabalhadora. Lídia trabalhava, Lídia não tinha até, vivia uma vida trabalhando, não é como nós hoje, uma vida corrida. Mas a desculpa da corrida não impediu da sua casa ser lugar para que uma igreja nascesse. A sua vida corrida não impediu dela ser usada na obra do Senhor. A sua vida corrida não impediu dela ser uma diaconisa, dela ser uma obreira, ou dela ser uma evangelista. A sua vida corrida não impediu dela deixar sua casa toda arrumadinha, como nós deixamos aqui, com a Rose, deixou tudo arrumadinho para que nós possamos cultuar a vocês, a Rose, a Carol e o Christian, e o César. Como?
Mesmo a vida cansada, tribulada, mas já teve tempo para estar aqui. Verdade. Quantos de nós não temos mais tempo para isso? Estamos tão ocupados. Tão ocupados. Temos tempo para tudo, mas às vezes não temos tempo de vir aqui. Deixar a casa de Deus em ordem. Verdade, Deus. Sabe, igreja, seu lar se tornou um ponto de partida missionária, um espaço de comunhão, de ensino e serviço. Ela tinha tempo para trabalhar para o Senhor, para o reino. Eu te pergunto, o que tem impedido você de trabalhar para o Senhor? O que tem impedido de você colocar os seus dons em prática? O que tem impedido? Porque não somos uma igreja grande. Não temos muitos membros para ser visto. O Senhor não chamou nós para sermos vistos. O Senhor chamou para nós sermos servos. Aleluia. Os servos não querem ser vistos, os servos querem se esconder para que o Senhor apareça. Mas muitos de nós perdemos a disponibilidade de servir. De servir. Por favor, entenda isso. O Senhor chamou você para servir, não para ser visto. Aleluia. A casa de Lídia mostra que o lar cristão é um campo fértil para o reino, onde a fé, a hospitalidade se torna ferramenta de graça, ferramenta da graça de Deus. Olha lá em Atos, capítulo 16, versículo 15. Depois que foi batizada, depois que Lídia foi batizada, olha que coisa linda! Ela foi batizada, ela nos rogou dizendo, disse-nos dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa. Olha o que ela disse. Senhor, depois de ter me julgado, que se eu seja fiel, entra na minha casa. Faça esse convite para o Senhor hoje. Ela foi batizada, ela aceitou o batismo das águas, ela aceitou Jesus como inocente Salvador, ela viu que esse mundo aí fora não pertencia mais a ela, ela viu que os desejos desse mundo, que as baladas, que as festas, que os prazeres deste mundo não pertenciam mais a ela, ela queria ser um instrumento usado pelo Senhor, ela viu que o álcool não pertencia mais a ela, que a bebida não pertencia mais para ela, que o cigarro, que até o descanso, às vezes ela não queria estar descansando, porque ela queria gastar a vida no Senhor. E às vezes o nosso descanso tem roubado nós gastarmos as nossas vidas no Senhor. Não é errado descansar. Errado é o exagero de estar cansado. Vivemos cansados. Mas tenho certeza que se tivesse um oba-oba, um batuque, não estaríamos cansados, né? Outro sexto ponto, que eu termino aqui, sexto lar, para nós concluirmos e orarmos. Sexto ponto. Que Deus ainda quer mudar o mundo. Pergunta para mim, pastor, qual? Pergunta, qual, pastor? Qual, pastor? Aponta para você. O seu lar. Aleluia. O seu lar. O seu lar é onde Deus ainda quer continuar escrevendo a história de mudar o mundo. João capítulo 14, versículo 23 diz, respondeu Jesus e disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Quem ama Jesus aqui diz amém? Amém. Você ama? E o que impede então de você obedecê-lo, se o ama? 2 Coríntios capítulo 6, 16 diz, e que consenso tem o templo ao Deus com os ídolos? É uma pergunta. O que tem eu com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus diz, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hoje, muitas vezes, as pessoas hoje não fazem das estátuas dos seus ídolos. Não. Faz do seu trabalho, faz do seu salário, faz do seu cansaço, o seu ídolo. Esquecem que o seu verdadeiro ídolo deve ser Deus. A história da redenção ainda continua e o palco da redenção pode ser a sua casa. Quando o amor de Cristo governa um lar, ele se torna um pedacinho do reino de Deus na terra. Feche os seus olhos, põe a mão no alto do seu coração. Deixa eu dizer isso bem devagarzinho para entrar na tua alma, para que possa roubar teu sono nessa noite. Quando o amor de Cristo governa um lar,
ele se torna um pedacinho do reino de Deus na terra. Quando o amor de Cristo governa o lar, ele se torna um pedacinho do reino de Deus na terra. Entre uma refeição, uma oração, uma conversa simples, Deus segue habitando entre os seus. O seu lar pode ser o próximo capítulo da história que começou no Éden. O seu lar pode ser o próximo capítulo da história que começou no Éden. João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viveremos, e viveremos, e viveremos para ele. Viveremos para ele. Viveremos para ele. E faremos nele moradas. Deus sempre escolheu lares para mudar o mundo. Do Éden, a sua sala de estar. O lar é mais do que um lugar. É um instrumento da presença de Deus. O fio da redenção ainda passa por portas abertas. Deus escolheu lares para mudar o mundo. Não importa o tamanho, não importa a forma, não importa o endereço, não importa o bairro, não importa a cidade, não importa. Quando o amor de Cristo habita no lar, se torna reino. Que nós possamos abrir nossas casas para ser um instrumento que venha mudar o mundo. Se você pode se colocar de pé, é você e Deus agora. Santo, santo é ti, Jesus. Você que está me assistindo, deixa eu dizer isso para você nessa noite. Deus ainda escolheu lares para mudar o mundo. Ele quer escolher o seu lar. Não importa o tamanho, não importa a forma, não importa o endereço, não importa o bairro. Quando o amor de Cristo habita no lar, se torna reino. Adore ao Senhor neste momento.